E estamos ao vivo, nona live da Jornada da Realização, nosso nono encontro ao longo dessa jornada. Hoje a gente tem uma convidada super especial, então vou esperar ela aqui entrar. Deixa eu ver quem tá chegando. Gente, hoje já é o penúltimo dia. Hoje já é o penúltimo dia da nossa jornada. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa eu ver quem tá entrando aqui ao vivo. Muito bom. Gente, falta pouco, Lê. Falta pouco e além das lives aqui, a gente tá tendo aulas todo dia de noite para aprofundar conteúdo. Quem aqui tá assistindo as aulas de noite também? Gente, olha, quem acha que o conteúdo aqui da live tá bom é porque não tá assistindo a aula. Porque eu sei que eu tô entregando na aula, à noite, coisas que a gente passa em conteúdos pagos, né? Em processos de mentoria, enfim. Então, eu realmente espero que vocês estejam aproveitando muito o conteúdo que a gente está passando aqui. E que bom mesmo. Espero que vocês apliquem, né, meus executores maravilhosos, e que vocês se encaminhem para que vocês tenham mais confiança nessa jornada até que vocês se realizarem, tá bem? Então, nona aula, nona live da nossa jornada. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Thalassa. Eu adoro o conteúdo dela. Ela vai trazer uma visão completamente diferente para vocês em relação à marca pessoal e o quanto isso é importante. Eu encaro isso quase como um processo de autoconhecimento levado na prática, né? Como que você tem resultados por ter confiança em si mesmo, confiança sobre a sua voz, quem você é, né? E o quanto isso é extremamente importante você descobrir essa sua voz, né? Quem você é, para que você tenha mais confiança nas suas decisões, em tudo que você quer fazer ao longo da sua vida. Isso é extremamente importante. Eu tenho certeza que o conteúdo dela vai contribuir muito. Ela vai compartilhar um pouco da história dela também. Então, só esperando o pessoal entrar um pouco mais. E, gente, de verdade, quem tá gostando das lives, assistam as aulas de noite. O link tá lá no meu perfil, porque o conteúdo lá é muito mais aprofundado. E lá vocês vão ter realmente recursos maiores para colocar em prática, para começar realmente a entrar nessa jornada com a gente, tá bem? Então, deixa eu chamar a Thalassa aqui pra gente conversar. Show? Deixa eu falar aqui com ela. Muito bom. Olá! Ei, Tudo bem? tudo bem? Ai, que bom! Obrigada, viu? Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui. Obrigada eu pelo convite. Espera que eu tô ajeitando aqui. Aí foi. Obrigada Bom. eu. Adorei. Embora seja um horário peculiar, não é uma reclamação, é porque eu nunca fiz nesse horário. Então é Bom, eu sempre também. noturna. Eu também fazia sempre de noite, mas que bom, obrigada. E olha, eu tava falando pro pessoal, eu tenho certeza que o teu conteúdo e a tua história, né, vão agregar muito pro pessoal. Então, antes de entrar no conteúdo em si, eu quero muito que tu compartilhe um pouco da tua história, porque eu sei, né, que não foi uma linha reta para ti também, né? Tiveram vários altos e baixos até tu te encontrar. E contar a tua experiência já vai inspirar muitas pessoas, porque vai reafirmar o que a gente tem falado, que não é uma linha reta, não é uma coisa que você escolhe um dia e vai ser aquilo para a vida inteira. Não é assim que funciona para a gente se encontrar, né? Então, como é que foi essa tua história até tu chegar aqui e conseguir hoje viver do que tu ama? Bom dia, não, né? Boa tarde para todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Você falou uma coisa legal, né? Sobre as coisas não são em linha reta. Eu acho que nada na vida de ninguém é em linha reta. E é muito fácil perceber isso. Num dia a gente tá bem, no outro dia a gente não tá. Então, isso já não configura uma linha reta, não é mesmo? E então, assim, a minha história é muito longa, como acho que da maioria das pessoas, mas eu vim de uma família já assim muito. Eu sou do Rio, eu tenho família metade mineira, metade. Quer dizer, meio mineira, meio carioca, meio recifense. E eu sempre fui habituada, minha cultura familiar não existia, na verdade, assim, era muito, todo mundo muito individualista. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a ser. O que é bom e o que é ruim, né? Tudo na vida é bom e ruim. Então, eu sou particularmente muito individualista, assim. Eu tenho uma certa resistência em relação a algumas coisas de compartilhamento.
E eu acho que isso se dá mais no sentido pessoal mesmo, não no sentido profissional. Tipo, eu sou muito colaborativa em relação a isso. Mas, enfim, cultura familiar ajuda muito, assim, norteia muito a nossa essência, quem a gente se torna, né? E então, assim, eu sempre vivi altos e baixos a vida toda. Até os meus 18 anos, tipo, eu vivi bastante coisa difícil, realmente, já passei por bastante coisa. Eu já morei até hoje em mais de 30 casas. Minha família se mudava bastante. São curiosidades, tem uns números assim. E eu estudei, contando com a faculdade, 15 instituições. Então, assim, Nossa, tinha lugar, eu já bati recorde de estudar, tipo assim, 3 semanas num lugar e depois mudar de escola. Era bem assim. Minha família era muito nômade, era muito instável. Então, toda a minha vida foi instabilidade pura, assim, sabe? E então, assim, durante a adolescência foi um período mais difícil, porque além de ser um período onde você está se tornando adulto, né? Você está saindo da infância para a idade adulta, ainda tinha essa instabilidade familiar, enfim, emocional, financeira e tal. E eu acho que o mais legal, assim, tipo, de tudo, que a história realmente é muito longa, então, né, a gente vai ficar contando aqui. Mas eu acho que, assim, o principal aprendizado a questão da resiliência, ela é muito real. Tipo, quando as pessoas falam, você tem que ser resiliente. É muito difícil. É muito difícil. Se eu falar algum palavrão aqui, me perdoa, porque não pode falar, tá liberado. sai muito espontâneo. Mas, assim, é muito difícil. Você quer mandar todo mundo para aquele lugar, sabe? Você começa a odiar as pessoas e as coisas e você mesmo porque você não aceita determinadas coisas que estão acontecendo. A gente entra no estado de negação e se pergunta por que aquilo está acontecendo com a gente. Ah, mas eu sou uma pessoa tão legal, sou uma pessoa tão boa, por que isso está acontecendo comigo? Por que fulano não vale nada? E aí, tipo, ele está se dando melhor na vida do que eu. Você não sabe, né? E resiliência e autorresponsabilidade foram termos que entraram na minha vida, assim, muito no momento certo. E é muito difícil. Tem dias que você não tá se sentindo legal, que você se sente um impostor, né? Que você acha que o que você tá fazendo, tipo, não, as pessoas não vão pagar por isso, que não sei o quê, eu não mereço, eu não aceito elogio, né? A pessoa te elogia, você fica, mas não sei o que, você se autodeprecia. Então, é uma linha tão tênue. Todas essas coisas, né? Eu acho que assim, não tem uma pessoa nesse mundo que não tenha vivido pelo menos uma coisinha aqui que eu mencionei. Que a gente tem. Aí a gente tem essas duas opções, né? Ou a gente respira fundo, beleza, por que isso está acontecendo? O que dentro disso aqui eu consigo controlar? O que eu não consigo controlar que eu preciso respirar fundo e aceitar, né? E seguir adiante, porque é aquilo, né? A vida não para. Então, assim, todas essas. A montanha russa, né, que é a vida, ela me ajudou muito a me tornar quem eu sou e a aprender muito comigo mesma. Tipo, de aceitar os fatos, a questão de você não se auto-vitimizar, mas você aceitar os fatos. Tudo bem, você pode sofrer, chorar, espernear, gritar, bater com a cabeça, ficar puto, acho que todo mundo tem esse direito. Mas depois você aceitar os fatos e saber lidar com isso. Porque é assim que a gente cresce, sabe? Não é. Eu acho que não importa quantos mentores você tenha, quantos profissionais te ajudem, né? Às vezes a gente se apega muito, a gente está com um problema e a gente acha que um determinado profissional vai resolver o nosso problema e nem sempre é assim. E às vezes, eu tava falando até isso ontem na live que eu fiz, é muito ruído, é muita gente falando ao mesmo tempo que a gente esquece de se ouvir. E aí eu acho que quando a gente esquece de se ouvir, a essência se perde um pouco. E a gente acaba. É a linha tênue entre quem a gente é e quem a gente acha que precisa ser por uma questão de aceitação. E aí eu acredito que a marca pessoal ela se perde nisso, né? Porque é muito tênue, é uma linha muito tênue, né? Você não sabe, tipo, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ou porque as pessoas estão exigindo que eu faça dessa forma, ou eu acho que as pessoas vão achar melhor que eu seja dessa forma, porque tem isso também. E é fogo, cara. Você fica, né, querendo matar Tu chegou a ter essa, tipo, crise de identidade naquele momento de escolher uma faculdade, aquela pressão. Teve uma pressão familiar para ti para ter uma escolha de carreira? Como é que foi para ti essa escolha? Então, como eu falei da questão da minha cultura familiar ser algo inexistente até, tinha assim,
meu pai era formado em direito, chegou a fazer jornalismo, o sonho dele era ser jornalista. E com 13 anos eu percebi que era uma carreira que eu queria seguir, eu queria ser jornalista. E assim, ficou muito incutido isso por muitos anos. E a minha mãe queria que eu fizesse medicina porque o sonho dela era que eu fosse médica. Eu falei, eu não posso ver nem sangue que eu já fico nervosa. Imagina abrir alguém, sei lá, alguma coisa. Eu acho importante falar isso, né? Porque é uma coisa que acontece. Os pais, e na melhor das intenções, né? Porque eles querem o nosso bem, mas eles acabam projetando a visão de mundo deles, né? Projetando o que eles consideram sucesso, o que eles acham que seria melhor pra gente. Né? É muito complexo. E aí o que eu tento trazer é como que tu pode mudar a tua perspectiva para reconhecer que tu não precisa seguir todos os conselhos dos teus pais, que isso não te faz uma pessoa ruim e que como que tu te empodera, e por isso que eu acho que a marca pessoal é tão importante o que tu vai falar, de se tu não te conhece, é como se tu não tivesse um critério para reafirmar, não, eu sei que não é isso que eu quero. Eu entendo que vocês estão querendo me ajudar, mas eu sei que isso não combina comigo. Se a pessoa não tem esse senso de se conhecer, ela não tem nenhum critério para dizer não. É a pessoa que tá, então eu vou fazer essa faculdade. Exatamente. É muito difícil. Tipo assim, qual o critério que você... É muito difícil, porque cada um tem uma personalidade. O ser humano, no geral, ele é muito influenciável. Todos nós somos. Para comprar algo, para ser algo, para ir para algum lugar, né? Tipo, a gente é muito naturalmente influenciável, por mais que a gente diga que não. Tipo assim, inconscientemente a gente acaba tomando atitudes muito por influência de algo ou alguém. Assim, eu sempre, como eu sempre fui individualista, por conta da experiência de vida, então eu não me importei muito com o que eles queriam. Tipo assim, em nenhum momento surgiu assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou considerar o que a minha mãe... Não. Eu simplesmente falei, não, medicina não é pra mim. O meu pai já se deu melhor, porque ele queria ser jornalista, era o sonho dele, eu também queria fazer jornalismo, então, né? Mas quando eu larguei, eu não fiz a faculdade toda. Eu fiz 2 anos. E quando eu comecei o jornalismo, foi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital. Isso em 2010. E aí eu fiz 2 anos do jornalismo e estava indo muito bem. Meu pai estava amando, me levava para Bienal, comprar livro de jornalismo, fazer um monte de coisa. E só que aí chegou num ponto que eu estava trabalhando dentro da sala de aula. Tipo, respondendo o cliente lá, tipo, tava tendo aula, sei lá, de ética, de filosofia, eu tava. E aí aquilo foi me desgastando, eu estudava de manhã. E aí aquilo foi me desgastando, eu falei assim, cara, eu acho que não é isso. E aí eu fui perdendo tesão no jornalismo aos poucos. Embora, assim, eu continuei amando a profissão, eu acho que é incrível, mas eu não estava me enxergando mais daquilo. Foi um pouco difícil não tomar a decisão. Tranquei fácil, mas foi falar pro meu pai. Porque ele estava muito feliz. E tipo assim, né? Isso aqui é minha filha, faz jornalismo, papapá. E eu falei, pai, então, tem que conversar aqui. E aí eu contei pra ele, eu falei, olha, primeiro antes de... É tipo assim, você não fala que... Tem uma história dessa, né? Você não fala que o gato morreu, você fala que o gato subiu no telhado. Aí eu falei assim, então, o gato subiu no telhado e aconteceu que ele partiu dessa pra melhor. Então foi meio isso que eu fiz. Eu falei, tô começando a decolar no trabalho que eu tô fazendo, isso começou a me prejudicar nos estudos. Tu sabe que eu tenho déficit de atenção. Ele sabe que eu tenho déficit de atenção. Então, tipo, isso não tô conseguindo conciliar, então eu precisei fazer uma escolha. Deu pra ver a frustração na cara dele, mas assim, meu pai era a pessoa que eu tinha certeza, pessoa que eu tinha mais certeza de que me amava incondicionalmente, sabe? Então ele falou assim, é o que você acha que é melhor pra você? Então tá tudo bem. É tipo aquele tudo bem que a gente fala pro boy, né? Tipo, tá tudo bem, não tá, mas tipo, tá tudo bem. Sim, vamos ver como é que vai ficar. É porque ele não entendia. Ele, assim, claro. Naquela época, essa coisa de blog, de marketing digital nem tinha o termo marketing digital. Tipo, era algo muito novo. Então, era muito inconstante, né? Era algo muito volátil. E aí, assim, ele ficou muito com medo disso. Porque os pais esperam que a gente tenha estabilidade, né? Estabilidade profissional, financeira e tal. Então, assim, eu particularmente levei muito de boa, embora, assim, eu sabia que ele não tinha ficado muito bem com a decisão, mas depois ele foi vendo, quando eu criei a minha empresa, que eu fui crescendo, tudo mais, então ele apoiava, tipo, ele nunca foi contra.
Então, isso realmente foi muito importante. Eu acho que você buscar o apoio é importante, e eu digo assim, a pessoa ela pode não aceitar, mas ela respeitar a tua decisão, porque é como dizem, né? Você cria filhos para o mundo, então tem uma hora que você não tem mais controle do o teu que filho. muitas pessoas vivem, eu tive uma situação muito parecida com a tua, e eu também tinha pais que eram compreensivos, né? Que entendiam, por mais que eles quisessem o meu bem, eles me deixaram eu tomar minhas decisões, com aquela Sim, cautela, mas de longe. Mas eu sei que tem muita gente que ou tem medo de chegar até os pais e dar contar isso, ou por estar no meio da faculdade, ou por ter terminado e achar que vai ter perdido aquele tempo, e a gente sabe, não perde tempo, né? total. Que isso construiu quem a gente é. Mas Sim, as pessoas ainda estão nessa fase que tu passou, que eu já passei. Elas estão nessa fase de tomar essa decisão de queimar uma ponte, de decidir, não é isso que eu quero, né? Então, assim, tu lidou super bem. E o que eu falo é, se tu vai queimar uma ponte, se tu vai contar para teus pais que tu não vai seguir mais o que eles achavam que tu deveria, o que eles queriam, no mínimo tu tem que mostrar resultados fazendo essa coisa que tu quer fazer. Né? Eu senti dessa forma, eu encarei com isso. Eu também larguei faculdade para fazer um trabalho que eu queria e tu saiu da faculdade para começar a trabalhar com os teus clientes. Como é que foi esse processo? Tu mostrava para eles o quanto tu estava feliz, o quanto aquilo ali estava te deixando bem? Como é que foi esse processo saindo da faculdade e começando uma carreira tua? mostrar para os Tu meus acabou não te pais, você formando? diz? Tu acabou não te formando nunca? Não, não me formei. Eu não me Tá, eu formei. também não. Ótimo. E aí, como é que foi que Assim, teus pais encarar isso? o que que acontece na minha história, assim, como um todo, eu nunca tive um relacionamento muito bom com a minha mãe. Então, Tá. nosso relacionamento sempre foi muito distante. Na minha fase adulta, eu quase não tive contato, até hoje, eu quase não tive contato com a minha mãe. Então, na verdade, assim, para ela, isso já por experiência de causa, eu sei que para ela o que eu fizer na minha vida, sabe, não é algo que ela se importe. Sem frustrações. Tipo assim, eu acho que é uma escolha. Tem gente que se desapega e é isso aí, sabe? Porque eu acho que tem esse problema, né? Eu ouvi isso, eu acho que é importante dizer isso, porque teve uma vez que eu tava com uma amiga, ela falou isso pra mim. A gente tava numa festa, tipo, muito aleatório. E aí eu tava falando sobre lá uma discussão que eu tinha tido com a minha mãe. Aí ela falou assim, cara, a gente tem a mania de botar pai e mãe no pedestal. E, tipo, antes deles serem pais e mães, eles são pessoas. E, tipo, tem essa questão da identificação. Tanto que você vê, os pais podem amar incondicionalmente, mas eles podem vir a ter mais afinidade com um filho do que com o outro, porque são pessoas. Então, a gente acaba botando muito no pedestal, tipo assim, como se fosse Deus. E, pô, você tem que fazer todas as coisas para poder agradar, sabe? Aí aquilo meio que virou a chave na minha cabeça. Eu falei, eu não tenho por que me preocupar com isso, porque eu preciso viver o que eu acho melhor da minha vida, né? Então, assim, em relação a ela especificamente, foi assim, zero. Mas o meu pai, assim, o processo, meu pai participou pouco, porque a gente já não morava junto, né? Eu já não moro com os meus pais desde os 18. Então, assim, eu acho que não impactou muito. Talvez se a gente morasse junto, impactaria muito no dia a dia. Na época eu estava em um relacionamento anterior ao meu atual, e eu morava junto com ele. Então, ele que segurava a onda, né? Aquela onda do empreendedor frustrado. Tipo, tá lá fazendo, dá uma merda, bate cabeça na parede, fica chateado, chora, não sei o quê, fala que vai desistir. E, então, assim, meu pai não pegou muito essa rebarba, assim, de o impacto, sabe? Dos problemas, da transição. Mas a gente escrevia cartas um pro outro, tipo, carta mesmo, de mandar por correio e tal. Mesmo morando na mesma cidade, a gente tinha esse hábito. E aí, assim, foi muito legal, porque eu podia. Eu meio que escrevi um diário naquela carta, contando mesmo, tipo, como eu tava me sentindo em relação àquilo, como era a transformação. Então, foi um trabalho muito bom, assim, meio que psicológico, né? Muito importante no processo. Porque nesse processo de crescimento da gente se realizar, uma das coisas mais importantes é o nosso emocional. Eu tenho falado muito aqui, né, da importância de o autoconhecimento tem a ver até com tu compreender melhor as tuas emoções. Por que que tu te sabota para algumas coisas ou por que que algumas coisas são tão importantes? Por exemplo, isso que a gente está falando, do agradar os pais, do agradar as pessoas, do se sentir aceito. Inclusive, são esses bloqueios que impedem as pessoas de fazer o que elas realmente querem. Às vezes não é nenhuma questão de não saber o que quer, mas de não ter a coragem de
bater o martelo e dizer, é isso aqui que eu quero, independente Nossa, do que as muito. pessoas vão pensar, né? E isso tem tudo a ver com o teu assunto, né? Então, de É, lá pra cá, tudo que tu evoluiu, e a gente evolui junto, né? A carreira é uma coisa que tá atrelada ao nosso sim, pessoal. Tu te muito. desenvolve e isso representa no que tu faz. Inclusive, eu trouxe isso pra eles o conceito de que fazer o que tu ama, essa paixão, tem a ver com trazer algo de ti, expressar quem tu é através do teu trabalho. E por isso que é tão conectado com o autoconhecimento. Nesse processo, lá do jornalismo, a trabalhar até aqui, como que foi esse processo para ti de se conhecer até chegar nesse conceito de marca pessoal? Bom, tem 9 anos, né? Isso já. Sim. Foi um processo muito, muito legal, assim, porque tirando o fato dos baixos, né? Os altos são sempre muito bons, os baixos, mas foi muito legal porque é uma coisa que eu falo para as pessoas e que eu realmente pratico, que eu experimentei muito. Tipo, eu me permiti experimentar, estar em situações, estar com pessoas, fazer determinadas coisas, estudar algum tema específico, para entender até onde eu era capaz de fazer alguma coisa Ótimo. e o que eu gostaria de fazer. Tu só Porque vai tem toda saber se tu essa experimentar, pressão. né? Tu só vai saber se Sim, tu e aí, experimentar. tipo, eu acho que uma coisa que eu acho muito falha, me perdoa quem, sei lá, trabalha com isso, mas essa coisa de teste vocacional. Eu Aí falo isso. dá o teste, faz o teste vocacional com o jovem lá. O jovem acabou de chegar na idade adulta, tipo, não sabe nem o que é boleto Não tem nem direito. repertório, não tem nenhuma noção Exatamente, do não tem mundo. nenhum repertório, e aí, tipo, não sei o que eu quero fazer. Ele tem aptidões, ele tem né, uma inclinação a gostar de um determinado tema, mas foi igual aconteceu com o jornalismo. Parecia que era muito certo para mim. Por quê? Porque as minhas aptidões, né, minhas habilidades lá, eu escrevo muito bem, eu me comunico bem, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que não necessariamente, E aí olha que parece que te legal. limita, né? Só tem essa É, opção, só jornalismo. exato. Ai, travou. Travou um pouquinho. Eu tô ouvindo, mas tá travado. Tá travado, eu tô te ouvindo. Deu, voltou. Pra mim tá travado ainda aqui. Pra mim voltou, tô te vendo normal. Eu até botei no 4G pra não ter problema, porque às vezes o Wi-Fi Mas dá um agora tá ruim. certinho aqui. Eu vou continuar falando, porque pra mim tá travado, mas enfim, aqui vai Mas aqui tá continuar. aparecendo tudo normal, tá tudo bem. Então tá bom. Então, assim, foi um processo. Nesses anos eu fui me permitindo experimentar mesmo, sabe? De tudo um pouco, para poder entender para onde eu poderia ir. E eu acho que a vida inteira você age dessa forma. Tipo, conforme você vai envelhecendo e você vai tendo experiências e conhecendo pessoas e novas situações, você vai mudando um pouco os gostos, incluindo o propósito, né? Que é uma coisa que as pessoas falam tanto. Propósito é uma parada que muda, pode mudar. E isso aconteceu comigo também, quando eu criei a minha agência na época. Eu tava, tipo, muito certa que era aquilo que eu ia fazer pelo resto da minha vida. E assim, eu me lembro que 2 anos antes de eu sair da empresa, eu saí no ano passado. Foi ano passado. Eu fiquei muito assim, tipo, cara, mas eu entrei em estado de negação. Não é possível. Pô, é meu propósito. Por que eu tô me sentindo assim e tal, não sei o quê. E eu fiquei os 2 últimos anos antes da minha saída experimentando de tudo dentro da empresa. Eu ia de um setor para outro e me envolvia com aquilo e via no que ia dar. E aí, até que a ficha de fato caiu e a minha sócia falou, cara, eu acho que o ciclo encerrou, o ciclo fechou. Aí não é possível. Então, assim, eu fiquei muito mal com isso. Isso aconteceu no início do ano passado, quando teve essas primeiras conversas de saída. Então, a gente ficou de janeiro até abril, tendo longas conversas para poder ter certeza que era aquilo que eu ia fazer. Quando eu falei que eu ia fazer isso, que eu comecei a expor para os clientes e para as pessoas mais próximas, todo mundo chamou de maluca. Não, pô, a tua empresa estava faturando bem, a empresa estava crescendo exponencialmente, tipo, não tinha um motivo aparente para eu poder sair. E meu namorado, né, agora noivo, ele falou para mim, cara, por que você está fazendo isso, sabe? E aí eu falei, não, eu vou fazer um jogo legal aqui e vou sair. E aí acabei saindo e foi muito libertador.
tipo, eu senti que existia uma trava. Eu acredito muito em energia, então assim, eu vi que tinha uma trava ali em relação a o que eu tava fazendo já não fazer mais parte da minha vida e eu tá ali insistindo, dando marretada no mesmo lugar. E foi um ponto de virada muito importante, assim, porque eu já trabalhava com branding pessoal, só que para um outro nicho, para um outro segmento, eu trabalhava com influenciadores, a empresa que eu tinha trabalhava com influenciadores. Então, meu primeiro contato com o branding foi em 2014. Eu fiz formação em branding, porque, tipo, eu queria fazer aquilo para empresas. E eu fui desenvolvendo uma metodologia lá para fazer consultoria, não era nem mentoria, era consultoria para os influenciadores. E eu fui gostando muito daquilo. Aí eu fui vendo ao longo dos anos que era aquilo que eu adorava fazer. Então foi um ponto importante, tipo, algo que eu experimentei 4 anos antes de eu sair da empresa, se tornou o que eu faço hoje, sabe? É muito maluco isso, porque você fica assim, caraca, é tipo, sei lá, a gente que conheceu o atual na adolescência, ficou 20 anos sem ver, e aí quando volta, tipo, ai, casou, teve filho. Isso demonstra aquilo que a gente falou, né? Que nenhuma experiência é perdida, né? Tem várias coisas que a gente reaproveita do nosso passado, que a gente sintetiza de uma forma diferente, né? Aí que vem a inovação, né? Tu juntar várias ideias de uma forma diferente. E outra coisa que eu achei legal que tu falou, e eu vivi isso também, eu acho importante o pessoal entender, que você não precisa viver necessariamente uma crise financeira, um grande problema, para ter uma mudança. Às vezes, a única coisa que vai te dar vontade de mudar é o fato de você não se encaixar mais com o que você está fazendo, né? Não. Tá conseguindo me ouvir? Ou falhou pra ti? Acho que voltou agora. Foi. Né? Ai, meu Deus. Deu um pane geral. Fiquei, ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu te ouvi até uma coisa que eu achei legal que você falou, aí cortou. Ótimo. Não, mas então, de que você não precisa esperar necessariamente uma crise acontecer, porque parece que assim, ó, a pessoa já entendeu. Poxa, não gosto do que eu tô fazendo. Mas como tá conseguindo pagar as contas, tá tudo certinho, a pessoa não muda. E o que te fez foi a tua mudança, não foi necessariamente esperar ter uma crise, né? É tipo a situação de terminar um relacionamento, não esperar ele te trair pra você terminar. Mas exatamente. terminar porque já não combina mais, entendeu? Eu já vivi isso também. É não esperar chegar num ponto em que não tem mais volta, em que você acabou com a sua vida. Não. Poxa, já tô me sentindo que eu não tô conectada. Alguma coisa tem que mudar, entender isso como um sinal, né? E tu encarou isso como um sinal. E como eu falo, tu não tinha garantia que ia dar certo. Dá frio na barriga porque tu tá entrando num mundo novo. Tu também tá te achando louca, né? Poxa, eu tô largando uma coisa que tá dando certo. Nossa, muito, muito. Óbvio eu fiquei muito louca. mal. Eu falei, nossa, não acredito. É muito relacionamento. Essa questão profissional é como se fosse um relacionamento amoroso, né? Você fica tipo, não, o problema não é você, o problema sou eu. Assim. E eu fiquei mal, porque esse pensamento veio nas minhas férias no início do ano passado. Então eu fiquei, cara, não é possível. Eu fiquei realmente muito mal mesmo. Então, mas foi muito importante, porque eu percebi que eu meio que estava ajudando o público errado, sabe? Eu peguei um certo ranço, assim, me perdoa quem é da área, mas eu trabalhei muito tempo no marketing de influência, tempo suficiente para odiar, porque... Ótimo, mas só porque tu viveu ali e porque tu estava atenta a isso. Eu acho isso importante para quem... muito. Eu só gosto muito de fazer egocentrismo, sabe? Eu gosto de fazer o link para quem tá vivendo hoje, assim, ó, se você já entendeu, às vezes a gente não sabe o que quer fazer. Eu sei que durante todas as minhas mudanças eu não tinha ideia do que eu ia fazer depois. A única certeza que eu tinha é que eu não gostava do que eu estava fazendo ali naquele momento. Pra mim, pra ti, né, também, isso já era resposta suficiente para pelo menos entrar nessa busca. E aí, quando tu decidiu sair, até trabalhar hoje com uma marca pessoal, enfim, inclusive eu quero que tu conte um pouco sobre como funciona isso, né? De esse processo de autoconhecimento para tu e de que forma que isso ajuda, né? Ter essa confiança sobre a tua voz, de quem tu é, o quanto isso é importante para quem tá nessa busca profissional. Cara, quando eu comecei a estudar o branding pessoal, assim, eu via que não se tratava do vomitar um conteúdo, sabe? Porque as pessoas pensam, eu quero aprender a me posicionar e tal. Só que começa, na verdade, dentro.
foi o que eu falei no início, né, da nossa live aqui, a questão de você abafar o ruído e você se ouvir, porque o que eu acredito, né? A diferença entre consultoria e mentoria. A consultoria, você pergunta e aí você tem uma resposta pronta, você vai lá e executa e tal. E a mentoria, ela é ao contrário, é a pergunta pela pergunta. Então, assim, normalmente, o que você acha melhor? Aí eu vou e respondo com uma pergunta. Por quê? Porque, no fim das contas, assim, você pode ter o melhor profissional do mundo te ajudando, porque ninguém vai saber, assim, ninguém vai saber melhor do que você mesmo sobre o que você de fato precisa. E por isso que eu falo sobre abafar um pouco o ruído. Por isso eu falo, o autoconhecimento ele é muito importante, porque a gente sabe exatamente o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Quando a gente pratica a auto-honestidade, né, que eu sempre falo, a gente começa a perceber os nossos buracos mesmo, sabe? As nossas fraquezas, os nossos problemas, os nossos defeitos. Porque esse é o primeiro passo, assim, né? Quando você cria consciência da sua identidade. Porque muita gente fala, não, mas eu me autoconheço. Só que é muito diferente, eu até uso isso como exemplo, é tipo andar de bicicleta. Pô, a pessoa sabe andar de bicicleta, ela vai subir na bicicleta e vai andar, ela não vai raciocinar sobre cada movimento que ela está fazendo, porque aquilo se tornou algo natural no processo dela. Quando eu estou consciente de fato, é tipo assim, eu peguei a bicicleta e aí eu tô pedalando, sei lá, com a perna meio aberta, meio fechada, eu tô pedalando muito rápido, devagar, minha pisada não tá muito legal. Isso é você criar consciência, sabe? E no autoconhecimento é bem isso. Quando a gente aponta para os nossos pontos fortes, para os nossos pontos fracos, a gente sabe no que a gente é bom, a gente sabe no que a gente é ruim pra caramba. Mas principalmente as fraquezas, a gente entra nesse estado de consciência, então entender que aquilo existe, que você é dessa forma. E aí o segundo momento talvez seja o estado de negação, porque, né, principalmente quando é o outro que fala, não, você é muito teimosa, ou você é muito ignorante. E aí, tipo, se tem mais de 3 pessoas falando a mesma coisa, é melhor você olhar para dentro e ver que o negócio é sério. Para você reconhecer e saber como lidar. Exemplo prático. Eu sempre dividi casa, assim, né? Desde os 18 anos, eu sempre morei com alguém. Eu morei com alguém de relacionamento, eu morei com amigas, eu nunca morei sozinha, de fato. E aí, tanto no relacionamento anterior quanto o atual, e a minha melhor amiga falam assim, cara, você tem essa mania de quando você tá irritada, você explode com quem tá perto. E eu sou muito pavio curto. Então, tipo assim, se eu tenho uma frustração, eu tendo a descontar em alguém. Tô aqui, tipo, explicitando um defeito que eu tenho e é um defeito que eu não gosto, é um defeito que não é legal. Então, quando eu achava que não, a dona da razão, né? Não sou assim, você que tá achando que eu sou assim, que não sei o quê, papapá. Não só que conseguia reconhecer. Tá. Sim, só que aí, quando isso ficou muito frequente, essas reclamações ficaram muito frequentes, eu comecei a prestar atenção. E é muito louco, porque assim, é você prestar atenção no meio da discussão, sabe? Tipo assim, porque na discussão você tá em chamas, né? Você sai despejando palavras, você não pensa. Só que eu criei o hábito de raciocinar, mesmo puta da vida. E aí eu fui percebendo que eu realmente fazia isso. Aí eu demorei um tempo para entender como lidar com isso, porque, pô, já é uma parada que faz parte da minha essência, tá ali desde sempre. Como é que tu muda, né? E aí eu comecei a prestar atenção, entender quando isso acontecia, né? Os rompantes aconteciam. E aí, hoje, melhorei bastante. Tipo, sei lá, acho que eu melhorei uns 80%. Mas hoje, o que eu passei a fazer? Entro numa discussão que eu tô prestes a falar, eu respiro. Tipo assim, a pessoa tá ali me provocando, eu tô querendo falar, eu fecho os olhos, eu respiro fundo. Aí eu, tipo, fico, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Tipo, não é conta de 1 até 10, não. Eu fico, assim, mantra. Não vou falar, não vou falar, não vou falar. E aí, tipo, me acalma. Aí eu falo, ok, eu não vou... Eu falo isso muito pro meu noivo. Não vou discutir por causa disso, depois a gente conversa. Porque eu sei que eu vou falar merda. E aí eu vou discutir. E aí eu saio de perto. Eu acho que ele deve estar agradecendo até hoje por isso. Isso é um processo de mudar, de sair do automático para ter uma questão consciente. Mas isso eu falei sobre isso há alguns dias, né?
que quando a gente se machuca, por exemplo, quando você corta a mão, a primeira coisa que tu tem que fazer para poder curar é olhar onde está a ferida, ver o que aconteceu, encarar ela e aí poder arrumar. E o problema é quando a gente tem alguma ferida emocional ou algum vício de comportamento, enfim, a gente não olha. Tá lá machucando a gente ou outras pessoas, a gente não olha, né? E essa é a parte mais difícil do autoconhecimento, que é encarar algo que você não é bom. Mas o lado positivo, o que a gente tem de ganho, de benefício nisso é, por exemplo, esse teu comportamento ele não só é bom para o teu convívio pessoal, quanto no trabalho, para ser uma melhor líder, né? Então isso tem a ver muito. Quais são os teus pontos fortes para tu entender que ali tem sinais de que é esse caminho que tu tem que seguir, isso aqui que tu tem que usar a teu favor, né? E os pontos fracos, os pontos a desenvolver, na verdade, né? De que forma que tu pode trabalhar, que é isso que tu tá falando, sair do automático, trazer para o consciente, não vai ser natural, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente, né? Eu quero as coisas para ontem. E aí, o que eu tenho que fazer, que não é automático para mim, é respirar e entender que eu não controlo tudo, eu não posso ser controladora sempre, tem que dar uma volta, tem que deixar para amanhã, não tem que fazer tudo hoje. Ou seja, são os processos que não são automáticos pra gente, que a gente tem que trazer pro consciente. É dessa forma que a gente tem um benefício, né? Por ver isso. Eu acho que travou da falança de novo. Já está dando. Voltou. Deu, agora voltou. Pronto. Tu tinha falado alguma coisa? Não, na verdade, tipo, travou. Quando você tava falando, eu até esqueci que eu tinha falado. Eu fiz algum comentário, mas cortou depois. Não, tranquilo, show. Então, assim, ó, para finalizar, assim, para deixar para o pessoal, né, que tá nesse processo de autoconhecimento, que eu tenho trazido isso para eles, quando a gente fala de marca pessoal, que para mim foi um termo diferente, porque eu via isso para empresas, né? Para marca pessoal, para uma pessoa que não necessariamente quer empreender, mas eu sempre falo que todo mundo deveria construir o comportamento empreendedor, né? O comportamento empreendedor é o comportamento de olhar para as coisas da vida e procurar solução e não remoer problema, né? Procurar solução. Isso é ser empreendedor na raiz, total. né? Até se remoer o problema, você só vai perder tempo. Isso. Então é procurar soluções. E a marca pessoal tem a ver com, eu falei que é como botar o autoconhecimento em prática. Tá aqui tudo que eu sou, como que eu uso isso a meu favor, como que eu estabeleço isso para tomar decisões mais assertivas, para me impor no trabalho quando for necessário, para fazer melhores apresentações, enfim. Então, não sei se tem algum processo que tu faz com os teus clientes, alguma pequena dica que tu dá para quem está nesse processo de se conhecer, de ser mais confiante da sua marca pessoal, do seu nome que tu fala, né? Que o seu nome é muito importante. Então, o que tu dá de dica em relação a isso? Então, marca pessoal é uma coisa que todo mundo tem, né? Não é uma exclusividade do empreendedor. Então, assim, eu já dei alguns exemplos, mas eu tenho muitos amigos que trabalham em empresas grandes. Eu até uso como exemplo um amigo que ele trabalha na Globo, tipo, é um cargo bem importante que ele tem lá na parte de mídia social. E ele, por muito tempo, ficou sendo conhecido como fulano da Globo, fulano da Globo. E eu me lembro que a gente conversou, tipo, uns 4 anos atrás. Eu já estava começando a trabalhar com branding pessoal. E aí eu falei para ele, cara, até quando você vai ficar sendo conhecido por isso? Porque ele tinha limitações. Ele não podia fazer uma palestra cobrando usando o case da Globo, porque, tipo, não era de contrato. Ele podia falar da Globo quantas vezes ele quisesse, mas ele não podia monetizar sobre isso, tipo, trazer como um case dele, porque ele é funcionário de lá. E aí ele parece que acordou, sabe? Ele não empreende, né? Ele não tem o próprio negócio. Mas ele continua lá, ele trabalha lá já há 20 anos. Ele começou a dar aula em universidade, ele começou a criar os próprios eventos dele, ele é super militante, tipo, da cultura afro, ele faz umas coisas incríveis, assim. Então, ele conseguiu destacar o nome dele. Tipo, ele já não é mais o fulano da empresa tal, né? O fulano da Globo. Não, ele é o fulano de tal, que é o nome e sobrenome dele. E foi muito legal isso, porque ele percebeu que ele podia ir além, que ele não precisava ficar limitado à empresa. Então, você trabalha, segue carreira numa empresa, é bom você não limitar o seu nome, tipo, inserir o nome da empresa como seu sobrenome,
porque você não sabe o dia de amanhã. Então é muito arriscado, tipo, acaba que o seu valor de mercado, ele tá totalmente conectado com o valor de mercado da empresa e não o seu valor único, sabe? Uhum. Então, o que eu recomendo em relação ao autoconhecimento, que é mais simples, né? Tipo, a pessoa não faz a mentoria comigo e tal. Escrever, eu falei isso, acho que esses dias, né? Escrever um diário. Falei assim, cara, escrever um diário é muito bom. Porque parece uma coisa muito idiota, mas é muito bom. Porque é pega um caderno qualquer e você coloca, tipo assim, tudo que aconteceu no seu dia, mas os sentimentos e como você lidou. Pega, sei lá, um tempo depois, uns meses depois, e vai ler o que tu escreveu. É muito incrível, porque a gente fica pensando assim, caraca, nossa, mas eu agi dessa forma. Nossa, mas que idiota que eu fui de ter me sentido assim. Tipo, você começa a se autoavaliar. É muito bom, porque não é ninguém te dizendo sobre você, mas é você tendo a percepção a partir do que você botou no papel. Eu acho que quando a gente bota no papel é muito poderoso. A gente realmente Uhum. começa a criar conscientização. E se torna um hábito. Tipo, eu desde a adolescência eu escrevo diário. E, assim, eu até tenho tido o hábito de escrever pelo celular também. Tem isso, né? A gente evolui. O sentido tecnológico também pode ser pelo celular. Então, às vezes, eu quero fazer determinados desabafos, eu escrevo um bloco de notas, sabe? E depois de um Uhum. tempo eu revisito, eu volto a ler aquilo para poder entender. Por isso que eu bato muito na tecla do meu passado, tipo assim, eu relembrar determinadas coisas, porque é para eu não fugir da minha essência, é para eu poder entender de onde eu vim, quem realmente eu fui, como eu lidei com aquilo e por Mas que tudo que eu me tem a ver tornei com isso. perspectiva, né? Tudo também tem a ver com perspectiva no sentido de olhar para o teu passado de uma forma que te empodere, né? De uma forma de, olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu Sim, passei. não Eu acho que depreciativo. é legal até daquela questão do pior cenário. Por quê? Pra gente, para como vocês botam isso em prática, tá? Todo mundo tem na sua cabeça aquelas perguntas. Ah, e se eu escolher esse caminho e errar? E se não for isso? E se não der certo? E se eu não der conta? E se tiverem problemas? E quando a gente olha para o passado, para o que a gente já fez, isso que a Thalas está falando da gente escrever um diário, de lembrar, tu vai olhar quantos problemas você já passou e que você superou todos eles. Ah, Ou sim, seja, é que muito bom. tem o potencial e tu pode inclusive reconhecer o que foi que tu fez, como é que tu pensou, como é que tu entendeu aquela situação para poder superar ela e crescer. Isso tem a ver com aquilo do antifrágil, né? Que é mais do que ser resiliente, né? De crescer a Aham, partir dos problemas. Né? né? Então essa que é a Excelente. parte legal. E o que eu tiro do que tu trouxe para cá, Thalassa, é de quando você entende esses seus pontos fortes, que foram o que fizeram tu superar todas essas dificuldades, tu consegue enfrentar as próximas que vão vir, não é esperar que elas não venham, as próximas que vão vir com mais confiança. Porque tu entende, não, eu sempre fui uma pessoa determinada, eu sempre fui uma pessoa tal, 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 entende? Então tu começa a Sim. reconhecer, por isso também tem a ver com reconhecer. Tem pessoas que, aquela coisa do ego, da humildade, eu não posso, não sei o que, eu não devo, a pessoa não consegue reconhecer essas pequenas vitórias que ela já teve. Né? Então, eu acho que a marca pessoal tem a ver com essa construção reconhecer todos os teus pontos fortes e reconhecer o teu crescimento desses que tu está desenvolvendo, né? Sim. Para que da próxima vez que você estiver pensando em não fazer algo pelo medo de errar, tu consiga, que nem tu falou, quando a gente escreve, a gente consegue enxergar, né? Então, tu escreve, ó, eu tô com medo de sair da minha empresa porque eu acho que tais coisas podem acontecer. Esses são os piores cenários. Aí tu olha para eles e fala: se eles acontecessem, o que é o que eu faria? O que é que eu faria? O que é que eu já fiz que eu posso refazer, né, na questão de superar? Eu acho que cada um pode criar a própria ferramenta, né? Tipo, não tem uma fórmula, mas isso que você falou me fez lembrar, assim, de como eu penso, e isso até o meu noivo me ajuda a lembrar quando eu esqueço, né? Que é tipo assim, tá, vamos supor, a situação tá complicada, deu um problema aqui sério e tal. Quando a gente fica com medo de dar um passo que é significativo, né? Vamos supor, no âmbito profissional, a gente pensa, pô, e se eu perder tudo? E aí, tipo, eu comecei a pensar nisso e cheguei à conclusão, cara, a gente já nasceu sem nada. Perfeito. Então, assim, o que a gente tem é lucro. Claro que, meu Deus, não vou ter onde morar e tal. Aí a gente pensa no pior cenário, né? A gente, quando tem essas conversas e tal, aí ele fala, tá, o pior cenário é o quê? A gente não ter onde morar e a gente ir pra casa da minha mãe, tipo, ele falando, né? Pronto. E a gente ir pra Uhum. casa da minha mãe e a gente recomeça.
E eu falei, faz sentido. Tipo, eu sei que isso só vai acontecer se eu for muito, muito incompetente ou se, cara, acontecer algo muito, sei lá, que eu realmente não possa controlar. Mas enquanto estiver sob meu controle, eu acredito que eu não vou chegar nesse estado. Mas e se eu chegar nesse estado, aí eu já me lembro do passado. Tanto que eu fiz, quando eu fiz um post ontem falando sobre a minha história, né? Falei um pouquinho da minha história lá. Eu coloquei, às vezes, eu fico com vergonha de esmorecer quando eu tenho dias não tão bons, porque eu me lembro que o que eu vivi no passado foi, tipo, sei lá, 500 vezes pior do que o que eu tô vivendo agora. E que eu sei que, cara, eu acho que não vai ter nada tão ruim, eu sei muito bem da minha história, nada tão ruim que eu vivi no passado acontecendo hoje. Então, assim, é muito bom você ter essa consciência de, tipo, cara, se agarra numa parada que tu passou assim com louvor, sabe? Tipo, foi difícil, mas tu passou, tu viveu, tu tá aí. Então, acho que é muito legal, porque isso dá força. Tipo, cara, se eu passei Essa por parte te aquilo... fortalece, né? É isso que a gente fala, de Muito, fortalecer. muito. Aí tu E usando confia mais algo em seu. ti. Exatamente, tu confia mais em ti. Então, é todo esse processo. Então, para resumir, gente, o processo de autoconhecimento tem a ver com olhar para tua história com uma perspectiva positiva, no sentido de coisas que você enfrentou. Reconhecer também as partes que tu pode desenvolver, né? E utilizar todos esses ingredientes a teu favor para ter mais confiança sobre as tuas decisões, para ser mais consciente de olhar para os piores cenários que podem acontecer para uma mudança e entender que você tem capacidade de superar eles e não deixar que isso te limite, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que olhar para o passado nos fortalece, olhar para o futuro, tipo, pensar que um dia a gente vai morrer, também pode dar esse senso de, cara, se eu não fizer agora por causa dessas bobagens na minha cabeça, provavelmente que eu me arrependa, né? Então, de verdade, eu acho que a tua história, ela traz essa força, né? Ela incentiva a gente também a pensar nisso. Então, assim, ó, eu te agradeço muito por ter compartilhado com a gente imagino, que que agradeço. E foi muito legal. Queres deixar um recado final pro pessoal em relação a isso? Alguma coisa que você queira falar? Bom, eu estava pensando aqui, autoconhecimento, quando a gente realmente se autoconhece, e não é 100%, acho que não pode ter essa cobrança também, que é uma vida inteira você não se autoconhece, nem conhece ninguém plenamente. Mas quando você se autoconhece, você tem mais controle sobre as suas ações e sobre as coisas que podem acontecer na sua vida. Tipo, você tem mais capacidade de criar o que você quer para você, porque você sabe exatamente como você é. Porque quando você tá muito perdido e você não quer olhar para dentro, é muito mais difícil. Tipo assim, você vai levar um tempo muito maior para fazer aquilo acontecer, dar certo, passar, dar a volta por cima, se você parar para olhar para dentro, sabe? Então, torne isso um hábito, torne isso uma prática diária. Tipo, beleza, por que eu tô fazendo isso aqui? Porque quando a gente faz de forma automática, a vida passa assim e a gente nem sente. Então, o automático é tipo a ótica do hábito. outro, né? É a ótica do que a gente aprendeu, enfim, essa parte da marca pessoal é tu tomar consciência e posse de quem tu é. Exato. Então, nossa, perfeito. Exatamente. Que bom, que bom. Gente, sigam a Thalassa, sigam lá que ela tá. Como é que é o que tu tá lançando agora? É um manual definitivo? É o manual definitivo da marca pessoal. Isso. Na verdade, é uma evolução de um e-book que eu já tinha lançado. E lá vai ter o passo a passo mesmo para você poder trabalhar, tipo, questões como autoconhecimento, conhecimento de mercado. Também muito legal. Bom. Eu tô falando mais lá no perfil. Pode seguir. Isso. Sigam ela e outra, vocês vão ver ela mais aqui, porque agora nós somos parceiras também, né, do meu projeto, do meu programa de desenvolvimento de carreiras. Então, vocês vão ver mais dela aqui. Então, de verdade, adorei nosso papo. Eu também. Muito obrigada. Foi super legal. Obrigada. Que legal. Obrigada por participar aqui com os executores, né? Quem tá aqui são os executores. Eu acho isso muito importante, né? De o que vocês aprenderam agora, colocar em prática. Sigam ela. Como é que é o teu arroba? Thalassa Coutinho. TH. Acho que tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima. Mas eu vou marcar ela. Tá marcado lá no post, nos meus stories também, tá? Um beijo. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Obrigada a você. Obrigada, gente, por estar aqui. Obrigada. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Deixa aqui. Gente, muito obrigada para todo mundo que esteve ao vivo, quem está assistindo gravado também. Espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem. Essa é uma forma de, quando a gente se conhece, o que a gente faz com isso aqui que a gente descobriu? A gente aplica para a gente ter mais confiança da nossa marca pessoal, de quem nós somos. Isso aí, Fabinha, somos executores, nós somos pessoas de ação, que não só aprendem, não só estudam, mas aplicam.
Então, gente, estejam ao vivo com a gente na aula de noite, às 9 horas da noite a gente tem aula. É lá que a gente aprofunda esse conteúdo. Eu tô entregando tudo lá, gente. Tô entregando muito conteúdo. Tá dando um monte de coisa legal lá no grupo. O link para participar tá lá no meu perfil. Obrigada por todo mundo que esteve aqui ao vivo. A gente se vê amanhã pro último dia, gente. Último dia da jornada. Convidem seus amigos, tá? Pra gente finalizar com tudo. A jornada da realização. E é isso, gente. Até amanhã para a última live, tá bem? Um beijo, se cuidem. Valeu!